Boa noite, estamos iniciando mais um programa Sua Segurança é Global. Muito obrigado pela sua audiência que está nos acompanhando nesta noite. Estaremos falando de um tema bastante importante. Estamos com uma especialista em advocacia tributária, em condomínio, civil, trabalhista, e eu tenho certeza que vai enriquecer sua noite. Muitas dúvidas nós vamos esclarecer através desse programa e entraremos num breve intervalo e voltaremos já. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Bom, voltamos no intervalo, estamos aqui com a doutora Sônia. Muito obrigado, doutora Sônia, por estar aqui, por ter aceito o convite, por estar no nosso programa Sua Segurança Global. E nós vamos estar falando de um tema bastante relevante. Eu gostaria que você fizesse uma apresentação, como que se iniciou a sua carreira como advogado. Boa tarde, Alex. Obrigada pelo convite. Eu sou advogada já há mais de 20 anos, né? Minha especialidade é direito de empresa. A gente trabalha bastante com direito empresarial e algumas especialidades, que é o direito condominial, tributário e trabalhista. Legal. Doutora Sônia, a gente vai entrar agora em um tema bastante, eu julgo bastante complicado, porque é uma lei nova, né, a reforma trabalhista, que entrou em vigor dia 11 de novembro. E eu, como empresário, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo, tanto empresário quanto empregado, têm muitas dúvidas, né? Eu acredito até para o mundo advogado, os juízes também vai ter muitas dúvidas, porque é uma coisa muito nova. Eu gostaria de iniciar esse programa, se você falasse, né, sobre essa reforma de uma maneira resumida, quais são os benefícios que nós, como empresário, terá e o empregador também. Tá bom. A reforma trabalhista, na realidade, ela foi pensada no empresário, principalmente, porque algumas pessoas, alguns empresários acham que a lei trabalhista ela é muito para o empregado e pouco para os empresários, né? Então, a reforma trabalhista veio para tentar suprir um pouco esse desconforto dos empresários, vamos chamar assim. Mas ainda ela tem muitas dúvidas. Por exemplo, né? A reforma trabalhista, ela não mexeu nos direitos dos empregados, que é o 13º, férias, abono, DSR, né, que é o descanso semanal remunerado, não mexeu nessa parte. Mexeu mais na relação direta entre o empresário e o empregado. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que trouxe benefício para essa relação, né, é poder o empresário fazer acordo com o empregado, de acordo com essa categoria, com o tipo de trabalho, né? Então, isso melhorou. Agora, qual que é a dúvida, né? Quer dizer, eu vou fazer um acordo com você, e como que fica a lei ordinária, né? Se sobrepõe? Exatamente, são essas questões que a gente coloca em dúvida. Eu digo que essa lei, essa reforma, ela trouxe bastante benefícios para a contratação. A gente, como empresário, a gente aloca a mão de obra, a gente sabe que os encargos sociais que a gente paga, além dos tributos, são muito altos. Então, você vai contratar um colaborador e você vai fazer o seu desligamento, o custo é muito alto. E esta reforma, eu acredito que trará benefícios, né, para a geração de mais empregos, com as flexibilizações que vão ocorrer dentro, né, desse acordo. E você citou uma coisa bastante interessante, que é esses acordos que a empresa terá
né, direto com o colaborador. Porque às vezes você tinha o travamento de você fazer esses acordos direto com os sindicatos, acordos coletivos, né? E como é que vai funcionar? A senhora tem esse detalhe de informações de como vai funcionar esses acordos entre a empresa e o funcionário? Por exemplo, né, quando a gente fala em acordo, uma coisa só para esclarecer, convenção coletiva é sindicato com sindicato, né? E acordo entre empregados e empresários. Aquilo que já está protegido pela lei, não vai poder discutir. Mas o que vai poder discutir? Participação nos lucros, a questão dos horários, a questão da banco de horas, né? Como que você vai trabalhar esse banco de horas, se vai ser pago em dinheiro, se vai ser compensado. Essas questões mais do dia a dia da empresa, você vai poder discutir num acordo com o empregado. Eu digo isso porque, assim, existe o sindicato patronal, né? E muitas das vezes nós fazemos um acordo no sindicato patronal para ser colocado num acordo coletivo, né? Esses acordos entre o sindicato, parte empresa patronal, e o sindicato, parte trabalhador. E agora, com essa mudança da lei, existe realmente esse acordo direto entre a empresa e o funcionário. Uma das coisas que eu percebi dentro dessa mudança e que eu particularmente tenho dúvida, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, e se a senhora puder nos ajudar com a resposta, é a questão da homologação, né? Hoje, para nós homologar um funcionário que está saindo da empresa, existem duas formas, antes da lei, que é direto no sindicato ou no Ministério do Trabalho. E eu li a respeito dessa mudança dessa lei e parece que agora você pode fazer, né, a homologação direto na empresa. Exato. Como funciona isso? É isso mesmo. Então, antes da lei, é como você falou, né? Agora com a nova lei, mesmo o funcionário tendo mais de um ano de casa, porque antes da reforma, da reforma. Então, os funcionários com menos de um ano, você fazia a homologação direto na empresa sem problema nenhum. Após um ano, tinha que ser no sindicato ou no Ministério do Trabalho. Com a reforma, isso não vai mais acontecer. Você vai poder fazer a homologação direto na empresa. E tem alguns detalhes da homologação, que se você demite o funcionário, você tinha que pagar todas aquelas verbas, 40% do FGTS e outras coisas, né? Hoje não. Você pode pagar aviso prévio de 15 dias, antes era 30 dias, hoje é 15 dias. A multa do FGTS, tudo acordado entre a empresa e o funcionário. Era de 40%, pode ser de 20%. E uma outra coisa também é a questão do seguro-desemprego. Se você entrar nessa modalidade de não pagar os 40% e pagar 20%, aí ele não tem direito ao seguro-desemprego. Então, basicamente é isso. Tem outras coisas, mas se a gente começar a falar muito, vai estender o programa, né? Aí claro. Deixo para você. Na realidade, a gente da Global Security, né, eu como empresário, a gente preza muito pela legalidade da lei, né? A gente sabe que são os nossos colaboradores que representam a nossa empresa junto aos nossos clientes e não vejo ele como um número, né? Eles são as pessoas que realmente fazem a diferença e nós temos que zelar por isso. Certo. Evidentemente que há oportunidade que o colaborador não dando certo e o cliente pedindo desligamento, a gente tem que fazer o desligamento e tem que pagar todos os encargos, né, conforme a lei diz. Certo. E é uma coisa que realmente a gente percebe dentro de uma ação trabalhista, né? Graças a Deus a gente tem muito pouca ação trabalhista exatamente pela forma como a gente conduz e trabalha aos nossos colaboradores, né? Tratando humanamente como a pessoa deve ser e o mínimo que a empresa tem que fazer é pagar aquilo que é de direito do trabalhador. Não vou dizer que nós somos 100% certos, porque não existe perfeição em seres humanos e também não existe 100% perfeito na empresa. Verdade. Mas a gente procura, né, fazer as coisas de uma maneira correta e, se estiver errado, corrigir. É o mínimo que a gente pode fazer. E a gente percebe que com essa mudança da lei, haverá poucas ações trabalhistas, porque eu li também uma situação que aquele que ingressar com uma ação judicial contra uma empresa, e se o juiz determinar uma causa não ganha, ele terá que pagar. É isso mesmo que funciona? É isso mesmo. O que acontece? Hoje, na Justiça do Trabalho, né, independente se o reclamante, que seria o empregado, ingressar com a ação e ele ganhar ou ele perder, ele não sofre nenhuma penalidade, né? E hoje a lei mudou.
Se o empregado entrar com uma ação trabalhista de má fé por quê? Pedir coisas que ele não tem direito, ele terá que indenizar a empresa. Isso eu falo, doutora, com sombra de dúvida, que vai ser muito bom para as empresas corretas. As empresas que procuram fazer os seus pagamentos, os seus recolhimentos e fazer a maneira correta, como anteriormente eu disse, terá poucas ações, porque realmente os advogados de escritório, ao pegar uma ação de um colaborador que supostamente está alegando situações que ele não recebeu ou deixou de receber, enfim, vai ter que fazer uma análise muito precisa. Então, você, como advogada, certamente vai olhar com bastante cuidado, com muito critério, uma ação trabalhista de um suposto funcionário que se diz lesado por uma suposta não pagamento, porque certamente você também será penalizada como advogada ao pegar uma ação desta e o juiz olhar e falar, não, eu vou invalidar o processo porque realmente não tem veracidade, não tem argumento, não tem provas, né? Então, realmente, isso vai moralizar a situação. Exatamente. O que acontece? Quando a empresa trabalha de forma séria, né, e organizada, onde ela tem uma boa assessoria de recursos humanos, então todas essas questões trabalhistas, elas vão ser olhadas, né? Então, é muito difícil você pegar uma empresa que está dentro da lei com alguma irregularidade. O que a Justiça do Trabalho faz é proteger aqueles empregados que não têm essa proteção, né? Que as empresas contratam de forma irregular, né? Então, o profissional da área jurídica, né, o advogado, quando ele fizer essa análise, ele vai perceber se aquilo que o empregado está alegando, né, porque não basta ele alegar, ele tem que provar, é verdadeiro antes de entrar na justiça. Porque se entra na justiça e o juiz perceber que ali há uma má-fé, o reclamante vai ser penalizado pecuniariamente. Nós vamos entrar no rápido intervalo, doutora, mas certamente no segundo bloco nós vamos falar de novos temas que certamente aquele que está nos assistindo está gostando muito. E é isso. Você que tem seu estabelecimento comercial, residencial, uma indústria, saiba e tenha certeza das empresas que vocês vão colocar aí dentro. Procura saber se realmente a empresa tem as suas certidões, se é uma empresa séria, correta, porque como a doutora mencionou no primeiro bloco, com essa nova reforma, realmente as coisas tendem a melhorar. Nos espere aí que a gente vai voltar logo logo. Atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Além de computadores, notebook, você também pode contar com a gente com uma linha de celular, isso mesmo. Nós temos uma linha de celular, eu gosto de iPhone, temos a linha de iPhone. Eu curto também Motorola, nós também temos a linha de Motorola. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo.
Esse aqui é um Moto E2, segunda geração dual. Na loja, 319. Esse celular ele tá por volta de uns R$600. Para você que está assistindo, preste atenção, R$270. E detalhe, vou te fazer em 3 vezes. Esse é um de 8 GB, é pouco? Se for pouco, esse seu problema acabou. Tem um cartão de memória que vai na faixa para você de brinde. Cartão de 8 GB. É isso, gente. SVK, computadores, notebook e também celular. 3482-7720. Vem pro nosso Televendas. Tô te aguardando. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Voltamos no segundo bloco, nós vamos estar dando continuidade, doutora. Realmente um tema bastante polêmico, como a gente falou no primeiro bloco. Mas nós estamos falando nos bastidores, exatamente o que a senhora mencionou é uma verdade. As empresas que foram contratar empresas do nosso segmento de segurança, elas têm que saber que a empresa de segurança privada, ela tem que ter todas as certidões da Polícia Federal, Polícia Civil, Exército. É todo um critério que muitas vezes as pessoas que vão contratar não sabem e acaba contratando uma empresa de portaria e que não é de segurança, Exatamente. Imaginando que ela é uma empresa de segurança. Exatamente. E ela acaba se enganando. Existe essa diferença enorme. Enorme, né? Porque é independente se a segurança é armada ou não. Exatamente. Né? Mas não se confunde com uma empresa de portaria. Bom, mas nós vamos falar nesse bloco, doutora, a respeito de condomínio. Né? Nós estávamos conversando nos bastidores e eu vi que realmente é um tema bastante complicado aquele que mora em condomínio, porque às vezes não sabe das obrigações, dos deveres, de realmente das pessoas que moram e principalmente o síndico, né? Porque agora com essa mudança da lei do Código Civil, existe agora umas obrigações legais a respeito do síndico. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa obrigação, dessa mudança da lei, dessa situação junto ao síndico perante a lei. Ok. É o seguinte, a legislação, né, ela mudou realmente bastante com o advento do novo Código Civil. Ela trouxe novas responsabilidades para o síndico. Então, hoje, o síndico não dá para ser mais aquela pessoa que está disponível, né? Que está no prédio e tem disponibilidade, eu vou ser síndico. Né? Hoje, os síndicos eles têm que estar mais profissionais, né? Tem que ter conhecimento administrativo, de gestão principalmente, e também um pouco da legislação, um pouco do direito. Então, muitos condomínios hoje estão preferindo contratar síndicos profissionais, né, que são pessoas realmente preparadas para trabalhar dentro de um condomínio. E uma das questões que eu vejo na hora de você contratar uma empresa de segurança patrimonial, né, por exemplo, que ela vai cuidar das dependências lá do condomínio, né, da segurança dos moradores. Eu acho que o importante é que o síndico proponha que seja feita uma análise de risco, né, para saber que tipo de segurança que eu vou contratar. É armada, não é? Quantas pessoas? Vai ter câmera? Vai ser só pessoas? Enfim, tem muitos detalhes. Perfeito. Então, o síndico, se ele contratar uma empresa para fazer essa análise de risco, ele vai ter bem menos problemas. A senhora falou um tema bastante importante que nós temos feito dentro dos condomínios que nós atendemos, exatamente assessorar ao síndico ou qualquer empresa que venha nos contratar. A nossa expertise é segurança patrimonial e cada cliente tem a sua personalização de como deve ser trabalhado. E aí, através da análise de risco, a gente determina as vulnerabilidades que tem dentro de um condomínio ou de uma empresa para executar o trabalho. Mas falando a respeito de condomínio, onde se tem 300, 500, 1000 pessoas, dependendo das torres, são seres humanos que é muito difícil
você doutrinar as pessoas, porque nós não somos máquinas, somos seres humanos e cada um tem uma forma de pensar e de agir. E aí nós, de segurança, tem que realmente ter normas e procedimentos vinculado ao síndico, né, através de uma assembleia e que tem que ser cumprido. Mas eu gostaria que a senhora falasse de punições, juridicamente falando, de um morador que não cumprir com as suas regras, né, estabelecidas dentro de uma assembleia perante aos síndicos, e acho que é a terça parte, né, que realmente faz ali a assembleia. Quais são as punições que o morador e o síndico também têm de não cumprir com essas regras? Ok. A primeira coisa que tem que ser olhada dentro de um condomínio é a convenção de condomínio e o regulamento interno. Porque a convenção de condomínio, o nome já está falando, né, vai regular como que vão acontecer as assembleias, principalmente, né, a aprovação das contas. E na convenção do condomínio é que vão estar colocadas as questões de multas. Por exemplo, né, a Assembleia ela é soberana. Soberana porque aquilo que foi decidido na reunião é válido para todos os condôminos, independente de estar presente ou não, né? Então, aquilo tem que ser cumprido. Então, a primeira coisa é mandar uma advertência para aquele morador, né, para não incorrer em outros problemas. Então, você manda uma advertência. Em segundo momento, você manda uma multa. E, se ele não pagar a multa, é possível cobrar desse condômino através de uma ação de cobrança, né, juridicamente. É possível, né? Inclusive com multa. A própria multa vai gerar juros, vai gerar multa. Então, existe essa possibilidade. Agora, dependendo do tipo de infração que esse condômino acaba fazendo, aí existe também a esfera criminal. Por exemplo, né, se o condômino atentou contra a honra, né, do síndico ou de um vizinho, isso aí é previsto no Código Penal como injúria, calúnia, difamação. Sim. E as penas estão lá definidas, né? Existe alguma punição do condômino perder a moradia? Existe também. Se o morador não pagar o condomínio, eu só não sei precisar quantas parcelas seriam, mas se ele não pagar o condomínio, entrar com uma ação de cobrança e ele não pagar de alguma forma, ele perde a unidade dele. Legal. É possível perder. A gente sabe agora que moralizou essa situação do síndico profissional, né? Tem muitas universidades que têm dado esse curso. Isso. E eu queria que a senhora falasse a respeito das obrigações e as punições a respeito agora do síndico, juridicamente falando. Ok. Como eu havia dito, né, a responsabilidade do síndico ela é prevista no Código Civil, né? Uma das responsabilidades, então, tem várias, né? Eu vou citar algumas. Previsão orçamentária, que a previsão orçamentária inclui valor de condomínio, se vai aumentar ou não, e outras contas que estão dentro dessa previsão orçamentária. Uma vez por ano também tem a prestação das contas, né, onde o síndico ele tem que prestar as contas numa assembleia anual, ocorrida anualmente. E quais são as punições para o síndico, né? Primeiro, a destituição dele pode ocorrer, né, se ele não apresentar essas contas dentro desse prazo. Então, civilmente, ele pode ser destituído e, dependendo do tipo de infração, vamos chamar assim, né, se ele se apropriar indevidamente de algum recurso, né, arrecadado. Isso aí, pelo Código Penal, é uma apropriação indébita. Aí ele vai responder criminalmente. Perfeito, né? Perfeito, muito bom. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco da tua especialização e também do escritório, né? Falasse quais as especialidades que vocês fornecem, se é de Guarulhos, do teu escritório. Falasse um pouco do teu escritório e da tua especialidade para aquele que está nos assistindo. Ok. O nosso escritório ele atua em várias áreas do direito, principalmente a área de direito empresarial, direito do trabalho, e dentro do direito civil a gente tem o direito condominial, né? A gente atende vários condomínios aqui em Guarulhos. O nosso escritório é em Guarulhos, é a Advocacia Cabral, e eu e o meu sócio, né, a gente tem uma equipe, nós somos em 6 pessoas dentro do escritório, e a gente atende vários condomínios aqui em Guarulhos, sim. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, além de Guarulhos, vocês atendem também fora do município de Guarulhos? Atendemos também, a gente tem uma unidade na Avenida Paulista, né, onde a gente atende algumas pessoas também
fora de Guarulhos e no interior e em outros estados, porque a gente tem parcerias com outros escritórios também. Juridicamente, doutora, o que tem dado mais demanda para o teu escritório? Relação em condomínio, tributos, trabalhista? Olha, Alex, é um mix de tudo, mas atualmente, como o nosso escritório tem essa especialidade com o condomínio, então aparecem muitas questões realmente, principalmente ligado à prestação de contas, ao síndico, porque o síndico também, ele é uma figura que agora ele tem que gerir aquele condomínio de forma clara, transparente, não é só uma gestão assim jurídica, né? Então hoje os síndicos, então a maior demanda deles é a questão jurídica, a questão legal e a questão trabalhista. Agora deixa eu fazer uma pergunta bastante direta, né, a respeito da nossa atividade de trabalho, que nós somos uma empresa terceirizada e prestamos serviços em condomínios. E você, como advogada, prestando serviço para condomínios, qual a relação, muitas das vezes, perante essas empresas que prestam serviços para um condomínio? O que um condomínio deve observar, né, ao contratar uma empresa prestadora de serviço? Seja ela de segurança, portaria, limpeza, quais são os critérios que você julga ser importantes para não ter problema? A primeira coisa, né, que a gente indica para o síndico é, primeiro, né, ter uma assessoria jurídica e uma administradora, dependendo, claro, do tamanho do condomínio, né? Às vezes não é necessário, mas a assessoria jurídica, sem dúvida, independente do tamanho. E a primeira coisa que a gente orienta o síndico na contratação das empresas é verificar se ela existe legalmente, juridicamente, né? Isso é possível através de pesquisa na junta comercial ou outra forma. Verificar se essa empresa, então, constituída legalmente, se as certidões estão ok, principalmente com relação a FGTS, INSS e as de CND e outras certidões que tem junto a essas empresas. Então, a gente orienta realmente o síndico a olhar essa questão. Com relação à empresa de segurança, a gente recomenda que eles vá in loco, conhecer a empresa na sede. Muito bom. Não só pelo endereço comercial, Claro. Conheci pela internet e está tudo bem. Está tudo aqui. Não, vai lá na empresa, vê se ela está lá mesmo naquele endereço. Perfeito. Então, a gente recomenda isso. Bom, doutora, a gente está chegando no final do nosso programa. Quero agradecer a senhora realmente por ter esclarecido algumas dúvidas, inclusive minha, e eu tenho certeza de muitas pessoas que estão nos assistindo, né? E é isso, pessoal. Você que tem seu estabelecimento comercial, residencial e principalmente condomínio, que nós falamos bastante nesse programa, procure realmente as empresas que estão dentro do nosso município. A gente tem que zelar e dar oportunidade para as empresas locais. Existem empresas sérias, inclusive a Global Security. E é isso. Pensou em segurança? Lembre-se, Global Security, a sua segurança é global.